Apocalipse capítulo 17, versículo 16, falando da Babilônia apocalíptica, no capítulo 16, que ela é destruída. Então eu vou apresentar a vocês aqui, o título é A Babilônia Apocalíptica e a visão idealista do Apocalipse. Ela sendo destruída, os idealistas, como é que eles veem a Babilônia apocalíptica? Né? Eles não veem como um evento futuro, ok? Eles veem como algo que está acontecendo na história. Né? Isso são, vamos dizer, ataques que a besta estaria fazendo na religião pagã da Igreja Católica aos poucos, ok? Bom, o comentário diz: na interpretação idealista, lembrando, interpretação idealista é que aquela que ela não vê uma história específica dos eventos, mas ela vê coisas acontecendo, coisas ideais, ou seja, né, o mal sendo tirado e o bem sendo implantado. No caso da Babilônia apocalíptica, ela não vai apanhar da besta no futuro, ela já vem apanhando na história, seria esse o significado. Então, na interpretação idealista, a besta que sobe do mar já está atacando a Babilônia apocalíptica, já estão aborrecendo a prostituta, como diz o texto. Cada evento histórico que atinge a Babilônia representa um golpe da besta. Quando ocorre a reforma, verificamos a ligação dos reformados com a maçonaria, teria sido isso um golpe da besta na Babilônia. Nesse sentido, idealistas que eu converso, eles acreditam que a maçonaria é a besta. Muitos acreditam que a maçonaria é a besta e ela já está atacando a Igreja Católica há muito tempo. E como tem essa ligação das igrejas reformadas com a maçonaria, né, igrejas que foram patrocinadas pela maçonaria, e o satanismo não patrocina a Igreja de Jesus, é algo muito estranho, né? Então essas igrejas, isso já seria um exemplo de ataque, e outras coisas que vão acontecendo na história. O comentário prossegue: cada vez que um historiador descreve as mazelas da Igreja Católica, eles estão atacando a Babilônia, ou seja, então pega um ateu como Rousseau, que escreveu um livro que o título está errado, né? O título do livro diz Por que não sou cristão? Na verdade, ele fala da história da Igreja Católica, acreditando ser o cristianismo, e aí ele fala, olha, o que a Igreja de Cristo fez na Terra, eu não considero bom, então por isso eu não sou cristão. O problema é que ele está olhando para o que a Igreja Católica fez, ok? Mas cada vez que ele escreveu esse livro, onde ele conta histórias absurdas, né? Nós temos aí, aproveitando católicos e reformados, talvez a pior guerra da história da humanidade foi uma guerra entre católicos e reformados. É chamada a Guerra dos 30 anos, porque durou 30 anos. Alguns especialistas, você pode procurar na internet, vocês vão encontrar. Eles comparam a Guerra dos 30 anos à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e diz que se somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em termos de destruição, pelo menos na Alemanha, eles dizem o seguinte: a Guerra dos 30 anos se equipara às duas guerras mundiais somadas, porque católicos e reformados se matavam de uma maneira inacreditável. Até alguns anos atrás, ocorria sempre, os protestantes ganharam na maioria dos países, né? Até alguns anos atrás, os protestantes faziam um desfile em um bairro católico lá da Irlanda, né? Tudo era resultado dessas guerras católicas e reformados. Ou seja, eles dizem que a Igreja de Jesus estava brigando com as filhas dela. É uma informação absurda, né? Ok? Então, e cada vez que um historiador, Rousseau ou outro ateu, escreve algum livro sobre isso, de alguma maneira está atacando a Babilônia apocalíptica. Essa é a visão idealista, né? O comentário prossegue: em breve a história apresentará fatos históricos definitivos, na visão deles. Eu ainda botei entre parênteses, para alguns já apresentaram, para mim já apresentou
fatos definitivos que eu, olhando para a história, eu vejo que ela não tem como ser a igreja de Jesus. Tá bom? Então, em breve, a história apresentará fatos históricos definitivos e estes fatos derrubarão a prostituta e a deixarão desolada e nua. Essa seria a visão idealista do Apocalipse, ou seja, essa religião morrerá um dia. Mas, bom, eu não sigo a visão idealista, né? Mas por que eu quis colocar aqui? Porque se isso fosse verdade, na história, a Igreja Católica estaria caindo o seu poder. O poder dela estaria diminuindo. E não está. A Igreja Católica, ela continua mais poderosa do que nunca. Nós vemos o que esse Papa está fazendo, como ele é recebido no mundo, chamado Papa Francisco, né? Como ele é recebido no mundo pelas autoridades. O poder da Igreja Católica ainda é crescente. Então não dá para falar nessa visão idealista que ela está apanhando aos poucos, está apanhando, daqui a pouco seria o golpe final. Não, ela não está, vamos dizer, perdendo força. Ela está, na verdade, ganhando força. Essa é a visão que nós verificamos na história. Tanto que eu falei para vocês que é muito provável que essa instituição tenha uma participação, que o Papa seja o falso profeta. É uma possibilidade, né, de que ele seja o falso profeta. Eu não acredito que ele seja o anticristo, mas tem sites católicos que chamam esse Papa de anticristo, para vocês verem o momento que nós estamos vivendo. Os católicos que acreditam ser o Papa alguém infalível em decisões religiosas estão afirmando que esse Papa está tomando decisões religiosas erradas. E por isso tem site católico que chama ele de anticristo. Então eu vejo como, na verdade, um poder crescente.